aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Para você que não me conhece, meu nome é Pedro, sou estudante de matemática da USP, tá? E hoje a gente vai começar aqui uma série de revisões para essa prova do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. O objetivo dessa série vai ser resolver as provas anteriores de 2010 até 2015, 2017, 2018 e também a prova de 2021, que foi a última que a gente teve, né? Então vamos lá, hoje eu vou começar pela prova de 2010, vão ser 4 questões nesse vídeo, tá? Eu tô tomando como referência aqui a versão 1 da prova de 2010, tá? Então essas numerações aí são em relação à prova número 1, tá? Então vamos lá, começar por essa questão. Diz o seguinte, a questão 73. Em um concurso para escrevente, 40% dos candidatos inscritos foram eliminados na prova de língua portuguesa e a prova de conhecimentos em direito eliminou 40% dos candidatos restantes. Essas duas provas eliminaram do total de candidatos inscritos, e aí ele dá aqui as alternativas em porcentagem, né? O que está acontecendo aqui? Você tinha uma certa quantidade de candidatos, tá? Digamos que seja X. Aí você tem uma prova, tá? De língua portuguesa. Vão passar dessa fase uma parcela, tá? Digamos que seja aqui 60%, tá? Que é o que ele fala, 40% reprovaram. Você vai ter uma segunda prova, tá? Que é uma prova de conhecimentos de direitos, tá? E vão passar de novo só 60%, tá? A diferença aqui agora é que esse 60% tem que ser calculado sobre esse pessoal aqui, tá? Então é como se essa bolinha tivesse aqui dentro, tá? Então a gente tem que calcular esse 60% sobre esse pessoal que sobrou após a primeira fase, tá? É só isso essa questão. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Você tinha um número X de candidatos, tudo bem? Candidatos. Após a primeira prova, né? Vamos chamar aqui de primeira prova. Você tinha 60% desses candidatos, tudo bem? E após a segunda prova, né? Isso daqui quer dizer o seguinte, 60 vezes 60 sobre 100, né? 60%, vezes o número de candidatos iniciais, tá? Depois da segunda prova, sobraram o seguinte, 60%, tá? Porque 40% foram reprovados. De quem? Desse número aqui, tá? Então são 60% desse pessoal aqui. 60% de X. Então, é isso aqui. Se você resolver essa conta, tá? Você vai ver o seguinte, corta um zero em cada um aqui, para continuar 100 no denominador, tá? E você vai ter o seguinte, 100 embaixo. Em cima vai ficar 6 vezes 6, 36. E o x, tá? Então, sobraram 36%, tá? De x, no caso, tá? 36% de x. Podemos escrever isso daqui aqui para caber, ó. Passar aqui para baixo, tá? 36% de x, tá? Então é como se tivessem sido inscritos 100 inscritos, tivessem sido aprovados 36, tudo bem? É isso que ele está dizendo. Se foram aprovados 36%, isso quer dizer que os que não foram aprovados são 64%, né? Porque os reprovados somado com os aprovados tem que dar 100%, né? Então, 36% mais 64%, né? Isso aqui dá 100, tá? Então, é esse número aqui que ele quer, tudo bem? Então, a resposta correta era a letra C, 64% foram eliminados. Vamos para a próxima questão? A próxima questão diz o seguinte: considere dois níveis salariais apontados em uma pesquisa de mercado para o mesmo cargo. O mínimo, que ele chama aqui de piso, né? E o máximo, que ele chama de teto. Sabe-se que o dobro do menor, somado a um quinto do maior, é igual a 3.700. Vamos escrever isso em termos de equação? Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o piso por P, tá? E o teto pela letra T, tudo bem? O que ele diz,
Vou deixar um pouquinho mais fino aqui. O que ele diz é o seguinte: sabe-se que o dobro do menor, somado a 1/5 do maior, dá 3.700. O menor, obviamente, é o piso, né? É o mínimo. Então, 2 vezes P, né? A gente escreve só o 2P, mais 1/5 do maior. Concorda comigo que 1/5 do teto é o teto dividido por 5? Isso daqui tem que ser igual a R$ 3.700. Tá? Beleza. E ele diz o seguinte, depois. Se a diferença entre o nível máximo e o nível mínimo é igual a 3.100, então o teto salarial para esse cargo é de... Atenção que ele quer o valor do teto, né? O valor que ele quer é o teto. Vamos marcar isso. E aqui ele fala que a diferença, né, é de 3.100 entre o maior e o menor. Então ele diz que o teto menos o piso é igual a R$ 3.100. Tá? Então aqui a gente tem um sistema, né? Sistema de duas equações e de duas incógnitas. Eu vou resolver por substituição, tá? Porque aqui é fácil de isolar o t, é só passar o p para o outro lado, fica p mais 3.100. Tá? E aí é só substituir esse valor no lugar desse tzinho aqui, tá? Vai ficar o seguinte, ó. Vou substituir, vai ficar 2p, tá? Mais p mais 3.100, tá? Isso daqui dividido por 5 tem que ser igual a 3.700. Para sumir com esse 5 do denominador aqui, eu vou multiplicar ambos os lados da equação por 5, vai ficar o seguinte: 5 vezes esse 2p vai ficar 10p, mais essa parte multiplicada aqui por 5 vai sumir o denominador, né? Vai ficar p mais 3.100, tá? É igual a 5 vezes 3.700, tá? 5 vezes 3.700, você pode fazer aqui no cantinho, tá? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 7, 35 vai 3, 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Dá 18.500, tá? Já vou substituir aqui. Vai dar o seguinte, 18.500, tá? Então, vamos pagar aqui. E aí agora é só resolver, né? Junta o P aqui, vai ficar 11P. Passa esse 3.100 para o outro lado, ele vai passar subtraindo, né? 18.500 menos 3.100. A gente vai ter o seguinte, que P é igual. Essa subtração aqui, 18.500 menos 3.100, dá 15.400, né? E aí a gente divide por 11. Tudo bem? Você pode fazer aqui no canto também. 15.400 dividido por 11 vai dar 11. Sobra 4, 44. Desce o 4, né? 44 dividido por 11 é 4. E aí os dois zeros ali. A gente achou 1.400. Cuidado, a gente achou que o piso é igual a 1.400. Ele não quer saber o piso, né? Ele quer saber o teto. Fácil, né? É só substituir nessa equação aqui que a gente vai ter, né? A gente sabe, né, como o teto é igual ao piso mais 3.100. E agora a gente achou o P, né? E o P é 1.400. Isso daqui implica, né, que o teto é igual a 1.400 mais 3.100. Tá? Então isso aqui é fácil de fazer, né? Vai dar 4.500. Tá? Então a gente acha que o teto, resposta correta é a letra B, o teto é R$ 4.500. Tá? Vamos para a próxima? Diz o seguinte, questão 75. Uma barra de madeira maciça, com forma de paralelepípedo reto retângulo, tem as seguintes dimensões: 48 centímetros, 18 centímetros e 12 centímetros. Para produzir calços para uma estrutura, essa barra deve ser cortada pelo carpinteiro em cubos idênticos, na menor quantidade possível, sem que reste qualquer pedaço da barra. Deste modo, o número de cubos cortados será igual a...
Então, o que a gente tem aqui é uma situação desse tipo, né? Ele tem ali um paralelepípedo reto, pode pensar numa caixa de sapato, por exemplo, tá? Algo desse tipo aqui. E o que ele quer fazer é cortar dessa parte, né? Ele fala que é de madeira maciça, isso aqui. E ele quer cortar uns cubinhos aqui, né? Algo assim, tá? Só que ele quer que os cubos sejam todos de mesmo tamanho, né? Uma coisa que é necessário aqui saber, que em um cubo as arestas têm o mesmo comprimento, tá? Todas essas arestas aqui são congruentes, têm o mesmo comprimento, tá? Sabendo disso, o que a gente vai precisar fazer é calcular o MDC entre esses números aqui. Por quê? Pelo seguinte, ó, eu quero dividir essa madeira maciça em cubos, né? Então eu tenho que dividir em cada dimensão esses segmentos, tudo bem? E por outro lado, então por isso eu preciso de um divisor comum, né? Por outro lado, ele fala aqui, ó, cubos idênticos na menor quantidade possível. Vamos marcar aqui, ó, em cubos idênticos, tá? Na menor quantidade possível. Por que por conta disso eu preciso do MDC? Porque quanto menor a quantidade, maior precisam ser os cubinhos. Então, o tamanho do cubo precisa ser o maior possível, tá? Por isso que eu preciso ir atrás do MDC. Feito isso, então, a gente precisa calcular o MDC entre 48, 18 e 12, tá? Você pode fazer a fatoração por primos, tá? Desses carinhas aqui, vai ficar o seguinte, né? 12, 18, vamos fatorar aqui por primos. Dá para fazer uma vez por 2, fica 6, 9 e 24. Por 2 de novo, 3, 9, 12. Por 2 de novo, 3, 9, 6. Por 2 de novo, 3, 9, 3. Por 3, 1, 3 e 1. E aí por 3 mais uma vez, por 1, por 1, por 1, tá? E aí aqui você marca aqueles que você conseguiu dividir os três números ao mesmo tempo, tá? No caso é esse primeiro 2 aqui e esse primeiro 3 aqui só, tá? Todos os outros, ou eu só mexi em 2 ou eu só mexi em um desses números, tá? Então, daqui a gente tira que o MDC desses números é 2 vezes 3, tá? 2 vezes 3, que é 6. Tá, e agora o que a gente faz? Isso daqui é o tamanho do cubo, tá? É o tamanho da aresta do cubo. É isso que a gente achou. Se 6 é o tamanho da aresta do cubo, tá? No caso, esses 6 são 6 centímetros. Agora a gente tem que determinar o seguinte: quantos cubos vão caber aqui, né? De lado, quantos cubos vão caber aqui de frente, tá? E quantos cubos vão caber em pé aqui, para saber a quantidade de cubos que a gente vai ter ao todo, tá? A gente vai ter que multiplicar essas quantidades. Como que a gente faz isso? A gente sabe, tá? Que aqui vale 48, aqui vale 12 e aqui vale 18, tá? A altura aqui vale 18, tudo bem? É só fazer a divisão, tá? 48 dividido por 6, tá? Então, aqui vão caber 48 dividido por 6, dão 8 cubos, tá? 48 dividido por 6 é igual a 8, tá? 8 cubos, no caso. Tudo bem? Ou seja, cabem 8 cubos aqui, tá? Por outro lado, 12 dividido por 6 dá 2, né? Então, são 2 cubos. Tá? E 18 dividido por 6 é igual a 3. Ou seja, cabem 8 cubos em uma fileira aqui, cabem 2 fileiras na base e cabem 3 cubos de altura, tá? Isso quer dizer o seguinte, que ao todo a gente vai ter 8 vezes 2 vezes 3 cubos, tá? 8 vezes 2 é 16, vezes 3, 48 cubos ao todo. Tudo bem? Então a resposta correta aqui é a letra D, beleza? Vamos lá para a próxima questão, questão 76.
Diz o seguinte a questão 76. As 360 páginas de um processo estão acondicionadas nas pastas A e B, na razão de 2 para 3, nessa ordem. O número de páginas que devem ser retiradas da pasta B e colocadas na pasta A, para que ambas fiquem com o mesmo número de páginas, representa do total de páginas desse processo, e aí aqui ele dá uma das alternativas, tá? Então o que a gente tem é o seguinte, ele diz, ó, A está para B, tá? A quantidade de páginas, assim como 2 está para 3, tudo bem? Daqui a gente tira o seguinte, multiplica cruzado, a gente tem que 3A é igual a 2B, tá? Por outro lado, então essa aqui é a nossa primeira equação, tá? Então vamos copiar e vamos colar ela aqui. Por outro lado, a gente sabe que a quantidade de páginas em A mais a quantidade de páginas em B tem que ser igual a 360 páginas, né? Que é o número total de páginas do processo. Então tá, a gente tem aqui um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Só resolver, vou passar esse 3 dividindo, né? Então A é igual a 2 terços de B. Só substituir, né? Na de baixo vai ficar o seguinte, 2 terços de B mais B é igual a 360, né? Substituir esse valor aqui, que é igual a A, no lugar desse A aqui. Tá? Então, isso daqui implica o seguinte, multiplica por 3 para tirar esse denominador, vai ficar 2B mais 3B é igual a 3 vezes 360. Tá? Soma aqui, né? Vai ficar 5B igual a 3 vezes 360. B é igual a 3 vezes 360 dividido por 5. Você pode fazer o seguinte, para dividir por 5, é mais fácil multiplicar por 10 e dividir por 2, tá? Vamos fazer assim, então, 3 vezes 360 vezes 10 dividido por 2. Tá? Então, o que acontece? Aliás, perdão, né? Você multiplica por 2 e divide por 10. Vezes 2 e divide por 10. Tá? Vai ficar o seguinte. Você pode cortar esse zero aqui, né? 36 fica 3 vezes 36 vezes 2. Então, isso daqui é 3 vezes 72. Isso daqui dá 216, né? 36 vezes 2, 72. 3 vezes 72, 216. Então, a gente achou B, né? A gente achou que B é igual a 216 páginas. Por outro lado, a gente tem essa equação aqui, né? Então, é fácil de achar o A, né? A gente acha o A a partir dela. Então, A é igual a 360 menos B, o que implica que A é igual a 360 menos 216. Se você fizer essa conta, vai dar 144. Tá? Então, A é igual a 144 páginas aqui no caso. Tá? 144 páginas. Né? Quantas páginas eu tenho que tirar de B para colocar em A, né? Para que elas fiquem com o mesmo número de páginas. E aí depois ele quer que eu compare essa quantidade que eu tirei de B e coloquei em A com relação às 360 páginas, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Ó, imagina que a gente quer tirar uma quantidade X de páginas, tá? Então a gente precisa 216 menos X, tá? A gente vai tirar uma certa quantidade de páginas de B. E isso daqui vai ter que ser igual a A mais essa certa quantidade que eu coloquei, né? A, no caso, a gente já sabe que é 144. Então, deixa eu já trocar aqui. Tá? Então, 144. Então, tudo bem. Vamos trocar de lado aqui, né? Passar o 144 para lá e o X para cá. Vai ficar o seguinte. 216
menos 144, tá? É igual a 2x, tá? Essa diferença dá 72, tá? Então fica 72 é igual a 2x. Daqui a gente tira aqui x, né, no caso. X. Tanto faz os lados aqui que a gente escreve, né? Nesse caso aqui, então x é igual a 72 dividido por 2, que é igual a 36. Então, a gente tem que tirar 36 páginas de B para colocar em A, tá? E aí, o que ele quer saber é o seguinte, né? Quanto que 36 é em relação a 360? Aqui é fácil de ver, né? 36 é 36 vezes 1, né? E 360 é 36 vezes 10. Tá? A gente pode cancelar aqui e fica 1/10. Tá? Então, a resposta correta é a letra E. Tudo bem? É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos para revisão para esse concurso. Nos vemos na próxima. Valeu!